Salve galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, trazendo mais um vídeo. Recebi a mensagem, a pessoa perguntando como que se cria uma tabela e como se coloca um estilo dentro dessa tabela. Então a aula de hoje vai ser como se cria uma tabela, ok? Então abri aqui uma pasta, escrito tabela, não tem nada dentro. Então vamos salvar aqui um arquivo, ó, clicar com Ctrl S, colocar aqui dentro da pasta tabela. Vamos ver, cadê a pasta aqui? Pasta tabela. Aqui a pasta tabela. Vamos colocar o nome index.php. Index.php. Então a aula de hoje é sobre como criar a tabela. Então, para iniciar, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui as instruções de HTML. Coloco o sinal de menor, HTML. Essa parte aqui vocês já sabem, né? Que é a parte do cabeçalho, onde a gente coloca aqui o título, tem o read. Aqui essa parte do read é a parte do cabeçalho. A parte do body é a parte do corpo da página. E aqui é fechando o HTML que abriu aqui em cima. Até aí tudo bem. Então vou colocar aqui, ó, criando uma tabela. Criando uma tabela. Então, para criar nossa tabela, a gente vem aqui depois do body aqui, ó. A gente faz o seguinte: coloca o sinal de menor, coloca table de tabela. E aí nós colocamos aqui também um t-read. Esse t-read aqui para criar o cabeçalho. O cabeçalho, na verdade, ele é a parte da coluna, né? A coluna que a gente precisa para colocar os nomes. Por exemplo, vamos colocar aqui um tr, vamos fechar aqui o nosso tr. Muito bem, e agora a gente cria um th. Precisa criar tudo isso para fazer uma tabela? Sim, para fazer uma tabela legal, uma tabela bem explicativa, onde você consiga entender os componentes da tabela, melhor forma de criar é essa forma aqui. Então vamos copiar isso aqui, ó, esse th, e vamos colocar 3 aqui, ó, 3th. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o tamanho da... Viu? Deixa eu ver aqui se dá para aumentar. Isso, fica melhor assim. Então aqui a gente tem o início da tabela, tem um t-read aqui que é a parte do cabeçalho, ó, t-read. E aqui aonde a gente escreve, por exemplo, vamos escrever, vai ser uma coluna chamada nome, uma coluna telefone. Você pode criar, pois se você aprendendo com esse vídeo, você pode criar outras colunas. E vamos ter e-mail. Então aqui, ó, aqui é o cabeçalho aonde a gente criou a coluna. Agora nós vamos criar a parte da coluna, embaixo, por exemplo, do nome, embaixo do telefone, embaixo do e-mail. Nós vamos criar as colunas, só que já é a parte de linhas, aquelas linhas que acompanham a coluna, ok? Vamos fazer aqui, daqui a pouco eu já mostro o resultado, como é que ficou, e a gente vai também estilizar ele, deixar ele mais bonito. Então a gente coloca um t-body, né? Coloca aqui tr, vamos fechar aqui a nossa tr.
Opa. Fechar aqui a nossa TR. Então, nós vamos criar aqui as linhas embaixo das colunas. A gente cria com TD. Aprendendo isso, você vai fazer várias tabelas bonitas seguindo esses passos aqui. Vamos recapitular aqui. Deixa eu só puxar aqui e deixar direitinho, bem organizado, para poder mostrar o código todo. Vou marcar ele aqui, ó. Então aqui a gente tem a abertura da tabela, tem o T-read, que é a parte do cabeçalho, onde a gente cria a coluna. Então o nome da coluna vai ser o que? Nome, telefone e e-mail. O T-body aqui é a parte do corpo da tabela, que são as linhas dentro de cada coluna. Por exemplo, aqui ó, nós vamos colocar, por exemplo, Adriano, telefone, e-mail, e a gente pode criar mais ainda. Vou botar aqui José Luiz 11, só exemplo. José Luiz. Agora vamos ver como que está essa nossa tabela. Vamos dar uma visualizada aqui para ver como que está. Vamos ver aqui onde é que ela está, tabela. Vamos ver se ela está aqui dentro. Ué, deixa eu só ver aqui aonde que eu salvei aqui. Opa. Ué. Tabela está dentro de htdocs tabela. Muito bem. htdocs, que é aqui. E aqui tem que estar a tabela. Tabela aqui, ó. Pronto. Olha como ficou legal a nossa tabela. Não ficou legal? Então aqui a gente tem o nome, o telefone e o e-mail, de acordo com o que a gente fez aqui. Só que a gente pode melhorar a condição da tabela criando o CSS. Então vou aproveitar já essa aula de criar tabela para também criar um CSS. Então como é que a gente faz? Vamos criar mais um arquivo. Vem aqui em File, New File, Ctrl S. Vamos dar aqui um styling.css. O style CSS vai ser o responsável por fazer a parte de estilo. Toda vez que você pensar em estilizar ou fazer um estilo dentro de uma tabela, dentro de uma div, dentro de um input, você sempre vai pensar na parte de CSS. O Bootstrap, o que é o Bootstrap? É um arquivo de CSS onde já tem todas as classes prontas dentro dele. Mas se você não usa, por exemplo, o Bootstrap, você quer fazer o seu style, né, o seu estilo próprio, então cria um arquivo style.css, como a gente está fazendo aqui, e aí coloca as propriedades dentro, propriedade e os valores. Então, qual é a propriedade que nós estamos trabalhando aqui? Nós vamos trabalhar a propriedade da tabela. Então, a gente vem aqui, ó, cria uma chave aqui, ó, table. Nesse table aqui, a gente dá um margem 0 e alto. Esse margem 0 alto quer dizer para ele fazer um alinhamento.
Vamos colocar também um width. Esse width aqui é o tamanho que a gente quer que tenha de largura da nossa tabela. Vamos colocar 800 pixels. E vamos também criar uma borda. Então a gente coloca aqui border. Vamos colocar 1 pixel. A gente coloca solid e black, ou seja, vai criar uma borda com 1 pixel de forma sólida com a cor preta. Vamos ver aqui como é que está. Só que antes de ver como que está, a gente criou aqui o style, só que a gente não referenciou ele ainda no arquivo index. Para referenciar um arquivo de CSS, a gente vem aqui, ó, nessa parte do cabeçalho aqui do read, a gente coloca link, sinal de menor, esse teclado não está ajudando, sinal de menor, link, e aqui ele já monta a estrutura, né? Aqui, ó, style sheet, texto CSS, e aqui a gente coloca o nome do nosso arquivo, que é o style.css. Então, o que significa? Significa que essa referência vai ler esse arquivo nosso de style dentro do index.php, ok? Então, aqui dentro do style a gente criou já. Aqui, ó, essa parte daqui de dentro, antes dos 2 pontos, a gente chama isso aqui de a propriedade. Então, você tem a propriedade e você tem o valor. Propriedade, valor. Próximo é o quê? Propriedade e valor. Vai ser sempre nessas ordens. Propriedade e valor. Agora vamos visualizar para ver como é que ficou a nossa tabela com essa pequena modificação que nós fizemos. Atualizar, olha que legal. Tá vendo que ele centralizou aqui a tabela? Só que falta aquelas linhas aqui de dentro, né? Vamos criar essas linhas aqui também de dentro. Então nós vamos fazer isso aonde? No CSS. Só que a gente precisa identificar aonde está o seletor, né? Qual que é o seletor que nós vamos usar? Por exemplo, na tabela a gente tem vários seletores. A gente criou aqui no nosso CSS aqui, ó, table. Então a gente está usando o seletor aqui table. Serve para tudo? Não, não serve para tudo. A gente tem também aqui, ó, esse seletor aqui do cabeçalho, ó, que é o TH. Então a gente pode criar uma solução aqui em TH para poder criar o que a gente pretende dentro desse cabeçalho aqui em cima. Então vamos lá, então vamos criar. Ó, criar um TH, vem aqui, ó, abre mais uma chave, TH, é a parte do cabeçalho. Vamos colocar um background, a cor de fundo. Vou colocar um cinza. O cinza é D3 e D3, essa cor do cinza. Vamos colocar também uma borda, que a gente precisa que aqui tem a borda aqui em cima também. Então, para criar a border, como é que a gente faz? Border é 1 pixel, solid e black. Vamos alinhar também o texto ao centro. Então, é o text align center. Agora, vamos ver como é que está isso aqui primeiro, né? Olha que legal. Viu aqui que ele colocou um cinza? Vamos ver se dá para aumentar aqui. Acho que está dando para ver aí. Dá um zoom aqui. Olha que legal. Criou aqui, colocou um cinza aqui atrás e centralizou essa parte. Só que a gente vai criar essas linhas aqui também. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar aqui a propriedade, ó, o TH foi a propriedade daqui de cima, aqui, ó, do cabeçalho. E agora vamos ver qual que é a próxima.
O próximo seletor que nós vamos usar vai ser esse aqui, ó, o TD, que nós vamos trabalhar nessa propriedades aqui. Então, a gente vamos criar uma chave aqui de CSS com TD. Cria a chave e coloca as propriedades dentro. A propriedade do TD vai ser border 1 pixel. Esse pixel é o tamanho da borda. Vou colocar aqui solid black, ou seja, que a gente pode colocar a cor que a gente quer da borda. Então vamos colocar um text align, alinhar o texto. Para que lado? Left, esquerda. Left à esquerda. Ó, vamos atualizar. Olha que bonito. Então ele está alinhado aonde? À esquerda, para esse lado de cá. E se a gente quiser colocar ele para o lado de para o outro lado, como é que é o nome? O nome é height. Aqui, ó. Height, que é para o lado direito. Ó, para o lado direito da tela, viu que veio tudo aqui para o lado direito? E se você quiser colocar para o centro é center. Aqui, ó, center. Coloca tudo no centro. E esse tamanho aqui, ó, você ajusta exatamente aqui, ó, no widget, na parte de tabela aqui, ó. Tabela, você vê que a gente está mexendo no CSS. E o CSS está referenciado aqui, ó. Ah, eu quero menor, então coloca 600. Você vai colocar de acordo com o tamanho, a quantidade de dados que você tem nessa tabela. Se você tem muito, ó, você vê que ajustou, ficou até melhor aqui, ó. Então esse é o nossa aula sobre como criar tabela e estilizar ele no CSS. Se você gostou dessa aula, aprendeu, deixa eu botar aqui de novo o código. Então, deixa eu marcar isso aqui, essa parte do CSS, que a gente criou dentro do arquivo style, onde nós referenciamos ele aqui através do link style dentro do arquivo que vai ser usado, index.php. E criamos aqui a estrutura da tabela. Essa estrutura, agora eu vou ter que diminuir um pouco aqui. Diminuir um pouco aqui para marcar e você ver. Você dá uma pausa no vídeo e copia. Essa estrutura é a melhor estrutura que tem para você criar tabela. Existe outras formas de criar tabela? Existe. Por exemplo, existem formas que você não quer usar o tread, não quer usar o tbob, você usa só tr. Pode também. Existem várias formas. Essa forma é a melhor que tem para você compreender o que é a parte do cabeçalho aqui, ó, tread, que é a parte da coluna em cima, e esse tboard aqui é a parte do corpo, as linhas dentro de cada coluna, ok? E aí, vamos supor que você quer usar isso extraindo os dados da tabela. Então, como é que você vai fazer? Na verdade, você só precisa colocar o seu PHP aqui nessa linha, né? E trazer os valores aqui para dentro, ó. Dá um eco aqui, ó. Então você não vai precisar criar mais uma linha aqui. Você vai colocar a sua estrutura de PHP aqui dentro, né? Com o while. Você que está aprendendo mais tempo aqui o curso de PHP, você já sabe fazer isso. Então coloca aqui e ele vai multiplicar e vai listar todos os resultados dentro dessa estrutura. Ok? Então, fica mais esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, você se inscreve para receber todos os vídeos. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Valeu, grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!